Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que está no Antigo Testamento, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17, uma oração do servo rei Davi. É algo maravilhoso nós pensarmos em oração, em como isso traz para nós um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Eu queria compartilhar com vocês, eu vou ler alguns versículos aqui, no capítulo 17 de 1 Crônicas, e se você puder acompanhar, é a partir do versículo 16. E Davi então faz uma oração. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a meu respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a mim, o teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. E o versículo 19: Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. No versículo 20 eu quero ler também: Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Aleluia. No versículo 27 ele termina dizendo: Se, pois, agora, servindo de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Aleluia. Amém. Oração do rei Davi. Esta mesma oração está narrada em 2 Samuel capítulo 7. Esta mesma oração, esta mesma história, esse mesmo contexto está dentro dos Salmos 1, 2, 33 e o 132 e o 127. Orações de gratidão, de alegria, de louvor, de exaltação ao Senhor Deus Criador. Aqui nessa história, Davi está orando depois de fazer um pedido a Deus através do profeta Natã. Ele pede, olhando para a sua vida e vendo que ele morava numa casa boa, num bom palácio, e aí então ele fala: puxa, eu moro aqui numa casa muito bonita, muito bem rebocada, pintada, com piscina, com todo o seu luxo, enquanto a barraca do Senhor, a arca da aliança, está numa barraca. E aí então ele fala: pô, Senhor, eu quero construir um templo para que o Senhor faça morada neste templo. Que coisa maravilhosa, né? Eu quero tratar aqui sobre um desejo agradável. Um desejo de querer algo que de fato é bom, e não para si próprio, mas num contexto geral. E esta oração mostra para nós o que este desejo agradável ele traz junto consigo. Quando nós desejamos a presença do Senhor, algumas coisas são movimentadas dentro de nós. E aí eu quero te perguntar o quanto você deseja a presença do Senhor, porque Davi queria construir um templo, não simplesmente por construir um templo, mas porque ele sabia que Deus estando presente, Deus estando ali, a sua vida seria diferente. Então, na verdade, o que ele estava preparando, além de um templo físico, nesta sua intenção, era o desejo de Deus fazer morada nele. E isso é muito interessante, irmão, porque Deus conduziu o povo, e antigamente ainda, nessa época, era o tabernáculo que caminhava junto com o povo, onde o povo ia, acampava, o tabernáculo também se fazia, e o Senhor descia com a sua presença. Então Davi agora quer algo presente na sua vida. Irmão, o quanto você deseja a presença de Deus para você?
O quanto você quer colocar Deus dentro do seu reino, da sua vida, daquilo que você faz, daquilo que você coordena, da sua casa, por exemplo. Queridão, você e eu temos uma dificuldade de entender que Deus quer se fazer presente em nossa vida o tempo todo. E nós precisamos ter esse desejo, porque esse desejo, ele é agradável diante dos olhos de Deus. Por isso eu quero tratar de um desejo agradável, qual? Ter a presença de Deus. Ter a presença de Deus. E esta oração aqui, ela produz algumas, ou melhor, este desejo agradável, ele produz algumas coisas. Quando nós desejamos a presença do Senhor, isso quer dizer que nós estamos, primeiro, gratos a Ele. Esse desejo agradável de querer a presença de Deus produz gratidão. Que coisa maravilhosa. Se você olhar então dentro do contexto aqui da vida de Davi, dentro de tudo que ele passou, das dificuldades, desde quando foi ungido até se tornar rei, e durante o seu reinado, ele escreve muitos salmos de gratidão, de louvor, em meio a tantas dificuldades e lutas. Nesse texto que nós lemos, se você olhar no versículo 18, que nós lemos agora, diz assim, que mais ainda te poderá dizer eu, Davi, acerca das honras que o Senhor fez para mim? Pois tu conheces bem o teu servo. Tu sabes o que o Senhor me fez. Como o Senhor me fizeste grande. Que coisa maravilhosa. O Senhor produz em nós, quando nós temos o simples desejo da sua presença, gratidão. Queridão, seja grato pelo que Deus te deu. Em suas orações, faça como Davi, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Ele te fez. Talvez você não tenha ainda o que você deseja, mas pode ter certeza que Deus tem te proporcionado tudo o que você precisa. E se você se sente de alguma forma necessitado de algo, o Senhor então nos ensina que nós podemos também pedir este algo, mas com gratidão pelo que nós já possuímos. Ainda que seja mínimo, ainda que seja pouco, ainda que seja numa situação muito difícil, o Senhor pede, glorifique a mim. E o desejo da presença de Deus é que produz esta gratidão em nosso ser, em nosso coração. Portanto, querido, deseje a presença de Deus para que a sua vida seja uma eterna gratidão por tudo que Deus fez. Mas mais do que isso, o desejo agradável da presença de Deus produz também outra coisa maravilhosa em relação à nossa vida com Deus, a adoração. Se você olhar no versículo 21, que nós acabamos de ler, diz assim, quem há como o teu povo de Israel? Ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo e fazer a ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo. Olha que coisa maravilhosa. Reconhecimento, adoração por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus representa, a sua vida, ao seu povo, à sua nação. Desejar a presença de Deus produz a adoração em nosso ser. O quanto nós adoramos a Deus, é o quanto nós desejamos a sua presença. Por isso que mostra que era um desejo agradável de Davi construir o templo. Por mais que Deus, narra a história, não permitiu que ele construísse o templo, ele poderia de alguma forma ser frustrado e dizer, caramba, mas como assim eu não posso construir o templo? O meu desejo é bom, meu desejo é agradável, mas espera aí, eu não posso construir? Ele poderia ficar birrado, né? Mas não. Pelo contrário, ele entende o que Deus está dizendo, e o que este desejo produz nele é maior do que qualquer birra ou pensamento negativo acerca da vontade de Deus.
Repare que ele não constrói o templo, mas ele planeja tudo, ele busca ofertas, vamos assim dizer, ele busca recursos, ele pede, ele aproveita o seu bom relacionamento e ele consegue tudo para a construção do templo, para quando o seu filho Salomão entrar, então, narra a história, já está tudo preparado. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmão, esse desejo agradável de ter a presença de Deus produz esta adoração e arranca fora tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa adoração. O que pode atrapalhar a nossa adoração é quando nós pedimos algo ao Senhor e Ele nos diz um não. Ou Ele nos diz agora não, mais tarde, ou nós somos confrontados e falamos, puxa, como assim? Então, um desejo agradável, por mais que tenha uma resposta negativa, ele produz adoração no ser humano. Ele produz adoração no seu coração, no meu coração. Deseje a presença de Deus, porque isso produzirá na sua vida gratidão e adoração. Mas também produzirá algo maravilhoso: confiança. Se você olhar no versículo 27, que nós lemos por último, diz: agora, pois, sê comigo. O Senhor abençoa a minha casa, Deus. Olha que coisa maravilhosa. E assim o Senhor permanece para sempre. Aí ele termina dizendo: pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Porque na verdade nesta oração, se você ler todo depois da oração, faça isso, você vai perceber que Deus fala para ele: ó Davi, você não fará o meu templo, mas é o seguinte, eu te prometo que eu estarei com os teus filhos serão reis, você e a sua descendência será notória, será vista, será um exemplo, será forte, será uma bênção, eu abençoarei a sua casa. E aí Davi então tem confiança na palavra do Senhor. Ele tem confiança no que o profeta então diz a respeito daquilo que ele pediu. Olha que coisa linda. Se você olhar lá no texto, irmãos, no capítulo 17, versículo 1, ele diz: sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Aí o Senhor fala para Natã: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação. Mas lá na frente ele diz: eu fui contigo, no versículo 8, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos. No versículo 19, preparei lugar para o meu povo. No versículo 10, desde o dia que mandei houvesse juízes. No versículo 11, há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa. Davi tinha confiança, um desejo agradável de ter a presença de Deus, produz confiança na sua jornada aqui nesta terra, no seu legado, na sua história. Às vezes nós nos preocupamos, eu vejo muitos casais hoje, e quando nós estamos falando sobre filhos, fala: puxa, eu tenho uma preocupação, porque eu só quero ter um filho, eu só quero ter dois, ou puxa, como está difícil criar os filhos, é muito difícil, e a gente tem que ter um recurso, a gente tem que ter... Irmãos, o desejo agradável da presença de Deus te dá confiança de que o Senhor edificará a sua família, mesmo depois de você não estar mais aqui. Enquanto você está, o Senhor a abençoa, e depois da sua partida o Senhor continua abençoando. Um desejo agradável, qual é? A presença de Deus em nosso meio. Isto produzirá, em nome de Jesus, coisas maravilhosas. Primeiro, gratidão. Segundo, adoração.
terceiro, confiança que Deus esteve, está e estará presente o tempo todo, por causa de um desejo nascido no coração. Amém? Portanto, deseje o Senhor, seja grato, adore Ele e confie. Deus te abençoe em nome de Jesus. O Senhor tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Forte abraço.